Bem-vindos ao Só Porque Transborda! No vídeo de hoje eu vou atender a pedidos. O Igor, ele comentou num dos vídeos que eu fiz e que ele queria saber a minha opinião sobre ex-namorados. Igor, se ex fosse bom, não chamava ex, né? Chamava atual. Eu tive 6 namorados ao longo da minha vida. O primeiro deles foi o Rodrigo, que foi um completo pesadelo. Eu acho que eu tinha 15 anos e eu meio que só namorei ele porque as minhas amigas, elas eram um ano mais velhas que eu. Então eu tinha 15, elas já tinham 16, elas já estavam namorando. Eu me senti um pouquinho deslocada, então eu quis ter um namoradinho também. E aí eu namorei o Rodrigo, o que foi horrível, foi péssimo. E depois de 5 meses a gente terminou. Eu terminei com ele, na verdade. Ele fazia bastante drama, ele era bem complicado, ele vinha de uma família bem complicada. E foi até um amigo meu, o Renan, oi Renan, que me ajudou. Ele falou pra mim que ele tava meio que fazendo aquilo só pra me chantagear, coisa e tal. E aí eu fiquei bastante chateada, porque eu não gosto muito de ser chantageada. E aquilo dele me deu forças pra terminar com ele. O Renan, alguns anos depois, me disse que na verdade ele tinha dito aquilo meio que pra ver se a gente ficava junto, mas surtiu o efeito contrário, mas que foi o efeito que eu queria. Então, muito obrigada, Renan. O segundo namorado que eu tive foi o Bife. O Bife, ele era um gordo virgem de 17 anos. Ele era um cara que foi bem complicado também, porque ele chegava em casa depois de um dia inteiro de trabalho com aquele piro nojento de quem ficou suando o dia inteiro, e ele esperava que ele ia ganhar um boquete. Naquela época eu realmente não entendia o porquê que ele fazia esse tipo de coisa, mas aí depois de alguns anos, quando eu fui trabalhar na Playboy, eu comecei a compreender por que ele fazia aquilo. Rapazes, uma mulher não vai nunca, de jeito nenhum, em hipótese alguma, aparecer de sobretudo e lingerie na porta da sua casa no meio da noite, te pedindo um copo de água e vai dar pra você. Isso, presta atenção, isso simplesmente não existe. Isso nunca vai acontecer, tá bom? E você também não vai chegar do trabalho e aí ela vai estar toda pronta, deitada de lingerie no sofá, e você vai abrir a calça e vai botar o pau pra fora e ela vai te chupar. Isso não existe, cara, esquece. Isso não acontece. Isso só acontece em filme pornô. Isso não faz parte do mundo real. Show? Depois do Bife, eu fiquei um pouco traumatizada. Bastante. E namorei o Felipe. O Felipe era um amor. Ele era a coisinha mais fofa de todos os tempos. Ele realmente foi incrível, mas eu não tinha maturidade pra namorar com ele ainda. O Felipe, quando eu via a família dele, ele tinha um pai e uma mãe que se gostavam muito, sabe? Ele tinha uma família com muita paz, que era uma coisa que eu não tinha dentro da minha casa. Então, quando a gente namorou, foi a primeira vez que eu olhei pra um casamento e achei que um casamento podia ser um casamento de paz, que um marido e uma mulher, eles podiam ter uma vida feliz e que eles podiam ter 25 anos de casamento e se amarem, sabe? Eu não consegui ter isso com o Felipe, apesar de tudo. Eu realmente era muito imatura naquela época e eu acabei machucando ele. Eu fico super chateada por isso, porque eu realmente não queria, eu não tinha como fazer diferente, sabe? Eu peço desculpas, eu já pedi desculpas pra ele algumas outras vezes, mas eu acho que a gente nunca consegue ser enfático o suficiente pra pedir desculpa pra alguém que a gente magoou naquele nível. Então, assim, não justifica, mas explica. Eu achava ele incrível mesmo, só que eu não consegui. Mas foi bem legal pra mim, porque eu consegui ter uma noção de família que eu não tinha dentro da minha casa. Então, assim, ver o pai dele, ver a mãe dele, ver a dinâmica familiar dentro da casa deles me deu esperança de conseguir uma coisa que eu achava que eu queria, que era esse casamento de companheirismo, de compreensão, de paz dentro de casa, mas que eu não acreditava que existia. Então, ver a família do Felipe me deu esperança de que um dia eu ia conseguir também. Então, eu agradeço muito ao pai e à mãe do Felipe, que foram, assim, eu acho que eles nem imaginavam isso, eu nunca conversei com eles a respeito disso, mas eles foram um grande exemplo pra mim de família. Então, eu sei que eu fui ingrata e que de várias maneiras eu não honrei isso, mas é porque eu não tive como. Mas isso foi fundamental pra mim. Depois do Felipe, eu namorei o Ohad, Ohad mesmo, O-H-A-D, Ohad. Ele é israelense, nós nos conhecemos nos Estados Unidos e aí eu acabei ficando com ele. A gente namorou durante um tempo e o Ohad foi alguém que eu realmente achei que eu ia me casar.
Mas depois de um tempo morando junto e convivendo, eu vi que o Ohad, ele era um cara que era muito legal, assim, mas ele cometeu 2 grandes erros, sabe?